Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. Uma advogada gestante teve o pedido de adiamento de audiência negado, mesmo após informar que o parto poderia acontecer no dia da sessão onde realizaria a sustentação oral. O pedido foi negado pela 4ª turma do TRT da 8ª Região. O presidente do colegiado, o desembargador Gilgenor de Souza Franco Filho, afirmou que gravidez não é doença e que a advogada poderia ter mandado um substituto para realizar a sustentação. Vamos ver. Há um pedido da advogada que requereu a sustentação para adiamento do julgamento em razão da sua gravidez. Relator. Pois não, Excelência, é o seguinte, esta advogada esteve comigo na semana passada, informando que talvez hoje ela tivesse o seu bebê, né? E pela informação da doutora Márcia, ela teve, mas me disse o seguinte, que dependendo do resultado, ela está, eu poderia, né, relatar o processo. Eu não vejo óbice nenhum. Excelência, eu queria ser bastante prático. Há um pedido, Vossa Excelência, defere ou nega? Não, eu vou deferir o pedido. Vou deferir. Para adiar o julgamento? Excelência, ela pediu sustentação oral, ela acabou, pelo menos eu estou tomando conhecimento através da secretária. Gravidez, que já dizia o Magalhães Barata, que foi governador do Pará, gravidez não é doença, adquire-se por gosto. Sim, Excelência, não é doença, mas é um direito, né, que a... Mas ela não é parte do processo, ela é apenas advogada no processo. Ela tinha pedido sustentação oral, Excelência. Mandava outro substituto, isso é a coisa mais simples que tem. Bom. A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou reclamação disciplinar em face do desembargador. De fato, chegou ao conhecimento da Corregedoria Nacional de Justiça que o desembargador Gilgenor de Souza Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, ao indeferir um pedido de redesignação da sessão de julgamento, expressou, abre aspas, gravidez não é doença. O fato em si demonstra, pelo menos em tese, um malogro às disposições do Estatuto da Advocacia, bem como do Código de Processo Civil, que guarnecem o direito daquela mãe grávida e que anunciou que na data da sessão, muito provavelmente, seria a própria data do parto. Com razão nesses fundamentos, a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou a reclamação disciplinar para apurar que se, de fato, o desembargador cometeu um ato infracional. A despeito da insensibilidade de fazer um comentário tão pejorativo, é importante dizer que o direito da advogada não é simplesmente uma questão de vontade, é um direito previsto em lei federal, Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia e da OAB, como também do próprio Código de Processo Civil, que estabelece uma condição de suspensão do processo, quanto mais de uma sessão de julgamento, mas do próprio processo, quando a advogada, no caso uma única advogada constituída nos autos, vier a dar à luz, a ter um parto de um filho. Então, de fato, pelo menos em tese, o que se averigua é o malogro dessas disposições legais por parte do desembargador. Esse assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, abre aspas. As prerrogativas asseguram as condições necessárias para que advogadas e advogados atuem em defesa de seus representados. Temos ainda o desprezo do magistrado para com a gravidez, o que torna o episódio ainda mais grave e merecedor de repúdio por parte de quem defende a Constituição, os direitos e garantias individuais e a eliminação das diferenças e preconceitos que prejudicam as mulheres no mercado de trabalho. Fecha aspas. A Comissão Especial de Direito Previdenciário se reuniu para reforçar a mobilização permanente pela aprovação do PL 4830 no Senado Federal. O projeto permite que os honorários do advogado sejam descontados diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em decorrência de processo administrativo. É o que a gente confere agora na entrevista.
O PL 4830, que permite o destaque dos honorários contratuais também na esfera administrativa, no INSS, hoje é a principal prioridade da Comissão Especial de Direito Previdenciário. Não só isso, de toda a advocacia previdenciária brasileira. Após uma aprovação sem maiores atropelos na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado inclusive sem necessidade de passar por plenário pelas comissões, no Senado estamos enfrentando algumas dificuldades. E eu acho que é preciso a gente ser muito didático com relação a isso. Ao chegar no Senado, o tema foi para a Comissão de Assuntos Sociais. Havia um parecer já favorável do senador Contarato do Espírito Santo pela aprovação do projeto de lei, quando houve uma resistência de algumas entidades sindicais, inclusive do Conselho de Previdência Social. A preocupação do Conselho de Previdência Social e de entidades sindicais é que o destaque dos honorários poderia promover um eventual superendividamento dos aposentados. Mas, na realidade, o efeito é completamente inverso. O débito, na verdade, já existe. Ou seja, no momento em que um segurado contrata um advogado para ingressar com requerimento administrativo, obviamente, em razão do contrato firmado, haverá a contratação dos honorários advocatícios para efetuar aquele trabalho. O destaque dos honorários ele só vem para dar mais transparência a essa relação. É o tipo de relação ganha-ganha. Ganha o segurado, que vai ter mais transparência, vai saber previamente quanto vai pagar e que já vai ser destacado antecipadamente, antes do pagamento. Ganha o advogado, porque aí não corre o risco de levar um calote. E ganha até mesmo o fisco, a União, porque aí já vai ser pago de forma separada, destacada para cada das partes, e o fisco vai ficar aí com mais meios de cobrar o imposto devido de cada uma das partes. Reforma política, direito eleitoral, jurisdição constitucional, marketing, inovação e gestão de carreira. Esses e outros temas estarão em pauta durante o maior evento jurídico do mundo. E você, claro, é o nosso convidado. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. Em continuidade ao trabalho de interiorização realizado pela Caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil, a OAB esteve na última semana em Fortaleza para ouvir as demandas da advocacia local e discutir sobre os direitos e a livre atuação dos profissionais da área. Advogadas e advogados do Rio Grande do Norte também receberam a caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil. É o que você acompanha a partir de agora. Como está o sistema de prerrogativas do Brasil? Como estão as 20 seccionais do país? E esse é o trabalho, né, André, que nós temos caminhado e temos colhido dados, porque depois, Milene, que encerrar esse trabalho, nós vamos entregar, Paulo, um grande inventário das 27 seccionais daquilo que vimos, daquilo que foi mais importante, daquilo que foi mais preocupante, mas fazer um grande banco de dados para que aqueles que posteriormente possam estar à frente da comissão de prerrogativas tenham esses elementos historicamente fixados em dados concretos e reais sobre violação de prerrogativas, sobre estrutura de prerrogativas e entender por que esse Brasil, dentro das 27 seccionais, possui várias formas de violação de prerrogativas. Dependendo da região, nós temos casos gravíssimos que levam à morte do advogado, como colegas da região norte, por simples fato de defender o meio ambiente, são executados dentro do escritório com 4 colegas simultaneamente. Por que nós temos em determinadas regiões juízes, Ministério Público, autoritários que prendem advogados e audiência, algemam e simplesmente dizem que estão desacatando a autoridade máxima, quando na verdade o advogado ele argumenta, ele não desacata. Isso é um mito. O argumentar não é desacatar.
O argumentar é manter a legalidade do ato e noticiar o abuso praticado dentro do ato. Então, este ato de argumentar não é um ato de desacatar. Ainda que se diga a legislação que não se pode prender por desacato, mas fazem questão de algemar o advogado, de vilipendiar a imagem do advogado e de mostrar autoritarismo à frente do advogado. Criada no ano passado, a coordenação de interiorização tem como objetivo principal levar a sensação de pertencimento e acolhimento, além de estrutura física qualificada, para que profissionais de todas as regiões possam trabalhar de forma mais digna. Hoje, de um total de 1.300.000 advogados, 50% estão no interior. Nós temos um levantamento que 50,4% da advocacia do Brasil está no interior e, portanto, não há mais espaço para qualquer diferença. Até porque nós temos o mesmo estatuto, os mesmos deveres, os mesmos direitos, portamos a mesma carteira de identidade profissional e não há, portanto, espaço para qualquer diferença que possa fazer. Nós somos todos uma só ordem, unidos nesta grande missão de ser a protagonista da defesa dos direitos, da liberdade, da democracia e da cidadania no Brasil. E não para por aí. Confira também outros destaques da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhando o constante avanço do conhecimento jurídico e a produção de obras que contribuem para a promoção de um sistema de justiça mais justo e equitativo, a OAB Nacional participou no Superior Tribunal de Justiça do lançamento de 2 livros, O Direito à Prova Pericial no Processo Penal e Direito e Política Ambiental no Brasil. O vice-presidente da Ordem, Rafael Horn, esteve presente na solenidade. Para ele, abre aspas, esses livros não apenas enriquecem o debate jurídico no Brasil, mas também reforçam o compromisso dos juristas envolvidos com a defesa do Estado de Direito, da Justiça e do meio ambiente. A OAB está orgulhosa em participar de iniciativas que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Fecha aspas. O senador Alessandro Vieira foi recebido pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, em visita institucional. Durante o encontro foram discutidos assuntos de relevância para a advocacia que estão sob análise no Senado Federal, bem como possíveis avanços para a categoria. Formado em Direito, o senador Alessandro Vieira destacou a importância da OAB para a defesa da democracia. Para ele, abre aspas, a OAB desempenha diligentemente sua missão, seguindo fielmente seu histórico de ações que visam aprimorar a sociedade civil brasileira, seja por meio de medidas legislativas ou iniciativas externas. Fecha aspas. Esse e outros assuntos você pode acessar no nosso site, oab.org.br. Não deixe de conferir. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. É bem rapidinho, não saia daí. Quer saber os principais destaques das seccionais pelo país? É o que a gente te mostra a partir de agora, no quadro Giro ADV. Confira! A Ordem dos Advogados do Brasil tem buscado o apoio sempre do Conselho Federal, mas também de outros atores dentro do sistema representativo. E a Unidade Penal de Palmas, nós já conseguimos uma grande conquista na gestão anterior com a minha presidência, foi criarmos um parlatório que é exemplo para toda a região norte do país, e agora avançaremos um pouco mais, onde estabeleceremos uma estrutura de recepção com apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Cidadania e Justiça e da Secretaria de Educação do Estado, uma grande parceria em defesa da valorização da advocacia tocantinense, onde o advogado que estará em Palmas na unidade penal terá condições de atender seu cliente, atender seus familiares com dignidade e uma condição de conforto, de satisfatória do exercício profissional a partir dessa construção dessa obra que será tão importante no sistema de persecução penal tocantinense. Com o apoio do Conselho Federal, porque sem esse apoio não seria possível ir tão longe nessa representação institucional, isso tudo para garantir dignidade, conforto, qualificação ao advogado e advogada tocantinense. Isso se faz, e é bom lembrar, sempre com muita austeridade,
com muito respeito às nulidades e recursos da advocacia, que são da advocacia, da Ordem dos Advogados, e que garantem também um atendimento ao jurisdicionado e toda a sociedade tocantinense brasileira. A OAB em Sergipe e o SEBRAE assinaram o convênio de cooperação técnica para fomentar o empreendedorismo na advocacia sergipana. A intenção é gerar oportunidades de negócio para serviços advocatícios das micro e pequenas empresas. Outro tema em destaque da seccional trata dos honorários advocatícios devidos pelo INSS. A nossa seccional vem trabalhando para colocar a advocacia no centro das atenções. E a gente entende que o empreendedorismo é uma pauta muito importante, principalmente para a jovem advocacia. Orientações como a abertura dos escritórios, o regime societário, o regime de tributação, orientações sobre marketing, sobre a imagem da advocacia, são pautas que a gente precisa sempre colocar para frente. E por isso que a OAB Sergipe assinou um convênio com o SEBRAE para desenvolver o projeto que a gente chama de projeto de advocacia empreende. E com isso a gente vai trazer diversas orientações, diversos cursos, para fazer com que a advocacia cada vez mais consiga desenvolver seus escritórios e atingir as suas metas profissionais e pessoais de cada colega advogado e cada colega advogada. Recentemente, a gente tem intensificado bastante a nossa atuação na advocacia previdenciária. No estado de Sergipe, e tenho certeza que em outros estados também, a advocacia previdenciária vem crescendo bastante. E esse tema do projeto de lei, ele se refere ao destaque dos honorários advocatícios na seara das demandas que tramitam no INSS. Nós enviamos ofícios aos senadores da bancada do estado de Sergipe e vamos despachar pessoalmente com cada parlamentar para mostrar a importância desse tema que é tão caro para a advocacia brasileira. O trabalho voltado à interiorização também segue em pleno vapor na seccional da OAB no Pará, que envolve qualificação e valorização profissional. Nós estamos cada vez mais avançando na interiorização. A interiorização é uma bandeira de gestão que nós já adotamos no Pará há algum tempo. E esse programa de interiorização se nacionalizou. E nós estamos participando. Eu sou o presidente da seccional do Pará e participo diretamente da Coordenadoria Nacional de Interiorização. Então é um trabalho que a gente continua. Interiorizando de que forma? Levando estrutura, construindo sedes, fazendo com que os serviços da Escola Superior de Advocacia avancem cada vez mais no sentido de qualificar cada vez mais a profissão, valorizando cada vez mais a jovem advocacia, valorizando cada vez mais as prerrogativas profissionais da advocacia e levando esses serviços para as 29 subseções do Estado. Logicamente que não podemos deixar a capital de lado. Então esses serviços ininterruptos e de maneira conjunta são trabalhados por nós diuturnamente. A diretoria, em conjunto com o Conselho, com as comissões de trabalho e com todas as nossas subseções do Estado. Mudando de assunto, a Escola Superior da Advocacia Nacional promoveu em uma live o debate voltado aos honorários sucumbenciais. O palestrante desta vez foi o doutor e mestre em Direito Processual Civil, Rogério Licastro. Acompanhe. Em termos técnicos, em termos acadêmicos, esse assunto passou a me interessar há mais ou menos uns 10 anos. Acho um tema fascinante, porque nós temos um plexo de áreas quando tratamos de direito de honorários advocatícios. Nós temos direito processual civil, nós temos direito civil, direito material, nós temos direito empresarial, queiramos nós ou não, nós temos direito empresarial quando, por exemplo, há uma disputa entre sócios envolvendo honorários advocatícios. Nós temos administração pública envolvida com o assunto honorários advocatícios, quando a fazenda pública está em juízo. É um tema fascinante porque, para além de um aspecto meramente remuneratório do advogado, o tema honorários advocatícios ele é composto por um plexo de assuntos. E também porque, na prática, e aqui vem talvez a maior curiosidade que me despertou, que esse assunto me despertou, na prática eu acho um tema maltratado. Eu acho um tema maltratado por setores insistentes da jurisprudência que não enxergam nos honorários advocatícios a relevância que eles devem ter, não só como aspecto remuneratório, não quero apequenar os honorários aqui como mera remuneração,
Os honorários advocatícios, especialmente os sucumbenciais, eles têm uma razão de ser no sistema processual. Eles servem, para além de remuneração do advogado da parte vitoriosa, eles servem também como um importante elemento de contenção da litigiosidade irresponsável. A honorária sucumbencial, senhores e senhoras, é uma condenação que é imposta à parte derrotada, à parte que deu causa ao processo sem ter razão. Então, os honorários sucumbenciais também têm uma função sancionatória do mal litigante, né? Isso tem sido ignorado por setores insistentes da jurisprudência. Dados do Ministério das Cidades mostram que aproximadamente 100 milhões de brasileiros vivem em imóveis irregulares pelo país, situação que traz luz ao debate voltado à justiça social imobiliária e o direito à moradia, realizada pela OAB Nacional. O evento virtual foi aberto ao público. Dizer que esse tema é um tema de suma importância para todos aqueles que militam na área imobiliária e condominial, uma vez que nós buscamos, conforme o Estado Democrático de Direito, uma justiça social, e a justiça social ela passa pelo exercício da cidadania, e esse exercício da cidadania ele está diretamente ligado com o direito à moradia. Nós temos inúmeros programas sociais, país afora, e é justamente dessa problemática, desse convívio dentro dessas habitações, que nós iremos realizar o contraponto dessa palestra, professor Durval. Gostaria de dizer os últimos dados importantes quanto ao déficit habitacional em nosso país, que vão ser considerados pelo doutor na sua explanação. Nós falamos um dado de 2019, uma pesquisa pela Fundação João Pinheiro, que apontou que mais de 5,8 milhões de moradias no Brasil apresentam problemas de déficit habitacional. E nós precisamos, como operadores do direito, entender as problemáticas que circundam essa questão, bem como a resolução. A justiça social não é uma poesia. Isso é uma coisa importante para nós. Nós somos imobiliaristas. Nós temos a função de administrar a justiça para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Essa é uma questão importante. Então, não é uma poesia, não é um preceito constitucional a justiça social, não é um instituto jurídico, não é um deleite filosófico. Eu coloco, ao contrário, milhões de brasileiros esperam que a sociedade se movimente em relação aos seus reclamos. Torne realidade todas as grandes discussões e debates científicos que rodeiam o tema, tornando realidade a fantasia acadêmica. Então, resumidamente, tudo o que nós estamos debatendo é importante, mas nós precisamos deixar esse debate de lado e levar, né, todo esse nosso discurso, todo esse poder que nós temos como advogados, como administradores da justiça, para a parte de regularização imobiliária brasileira. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, que vale a pena nós termos no nosso radar para que nós possamos avançar com esse debate. E tem mais. A OAB Nacional realizou também no YouTube da Ordem a 8ª edição dos debates previdenciários, como tema central, auxílio-doença. Confira. E hoje temos aqui para conversar com a advocacia, para explorar aí um dos temas que fervilha aí no âmbito previdenciário, tanto para a sociedade quanto para a advocacia, que é o auxílio-doença, né? O benefício por incapacidade, seja ele o benefício por incapacidade temporária, o benefício por incapacidade permanente, e os fluxos, né? Os procedimentos que estão sendo adotados tanto pela Secretaria Geral, pela Secretaria do Regime Geral de Previdência, quanto pelo próprio Ministério da Previdência e pelo INSS. A gente tem aqui hoje atuando, trazendo aí informações novíssimas e trazendo realmente o que acontece dentro do INSS, quais são os procedimentos adotados. Eu acho que essa conversa aqui nasce também do nosso último encontro, né? Onde lá tivemos a oportunidade de apresentar a vocês a nova fase tanto do INSS quanto
da Secretaria do Regime Geral na implementação do novo modelo do Ateste-Med, né, que é a análise documental do benefício por incapacidade, como uma ferramenta utilizada agora não apenas como uma medida emergencial de enfrentamento à fila, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a situação da fila da perícia médica no Brasil, no Nordeste particularmente, mas também como uma mudança de modelo, né? O Ateste-Med, a análise documental, não vem simplesmente para resolver um problema emergencial, é a implementação de uma nova política pública, partindo da premissa de que a atual gestão, tanto do Ministério da Previdência quanto do INSS, entendem que o benefício por incapacidade, por ser um benefício de curta duração, ele prescinde nesse momento, esse novo modelo, da realização de uma perícia presencial no requerimento inicial. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!